Olá, está começando o primeiro Politizando, ponto e contraponto. A ideia aqui é a gente trazer uma pauta e botar na discussão, botar um ponto, um contraponto de fato, falar sobre o problema e as possíveis, não solução, mas as possíveis discussões que estão tendo no momento nas mídias tradicionais, tanto nas mídias digitais, aí nos canais de mídia. O nosso assunto de hoje vai ser Bolsonaro e Lula. É a mesma coisa? Muitos movimentos ditos de rua, sociais e tudo mais, que lá em 2013, quando fizeram manifestações que utilizaram, vamos dizer assim, da bandeira Bolsonaro para se promover, hoje estão utilizando alguns materiais fazendo comparações com Lula e Bolsonaro. Mas será que é a mesma coisa? Vamos conversar sobre isso hoje. Então, para começar, vou conversar aqui com o Juliano hoje, que é o nosso comentarista, que vai também dar o seu contraponto e trazer as suas ideias sobre esse assunto. Fala aí, Juliano. Olá, pessoal. Muita honra estar começando esse projeto que já vinha conversando há bastante tempo para botar em funcionamento isso. Né? Agradecer o Edson aí e o Cleison, que está nos nossos bastidores aí, nos ajudando a fazer esse podcast virar realidade. Hein? Pois bem, então... Juliano, Bolsonaro e Lula. A gente viu aí algumas figuras carimbadas da internet que se utilizaram bastante das bandeiras que o Bolsonaro carregava lá atrás. Exemplos disso, o próprio movimento MBL, o Mamãe Falei, o Arthur Duval, que há pouco tempo, antes usavam essa bandeira do Bolsonaro para ganhar uma alavancagem, ou se fazer alavancar com isso, e de uma certa forma agora, né, neste período de instabilidade, que de fato a gente tem uma incerteza do que é correto mesmo, o que é certo mesmo, se colocam de uma forma contrária ou fazendo comparações com aquilo que lá atrás eles pregavam que era muito diferente uma coisa da outra. E para mim até hoje nítido a diferença. E para mim a grande diferença mora na base do que ambos pensam como política fundamental. Um é de esquerda, o outro é de direita. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é me ater nu e cru, um é esquerda, outro é direita. Mas vamos lá. Na base do problema. Um pensa mais Estado, o outro pensa menos Estado. É fato. Lula, querendo ou não, ter sido reconhecido como um bom presidente ou não, né? Há a controvérsia, há o contraponto disso, mas ele... Por alguns foi aceito como um bom presidente, né? Por outros acham que não foi um bom presidente. Dilma queimou muito o nome do PT. Mas a gente tem que lembrar que ele colocava, vamos dizer, os companheiros nas estatais, enchia as estatais, né? Vamos dizer assim, loteava as estatais, loteava ministérios em troca de apoio na Câmara. Isso a gente vai falar mais para frente sobre a questão do Centrão. E o outro, querendo ou não, conseguindo ou não, ele tem visões contrárias a isso. Bolsonaro não conseguiu privatizar. A gente sabe, aquelas pessoas que trabalham ou que têm um mínimo de conhecimento de política sabem que o querer não basta, né? Tem que haver uma consonância dentro do Congresso para que aquela determinada atitude ou possibilidade que aconteça, tem que haver uma consonância ali e aquela questão de negociar com o Centrão, negociar com os maiores partidos ali que estão no Congresso. E aí entra nessa questão que o Bolsonaro, no início do mandato, eu via que ele tinha um pouco de barreira para que isso acontecesse, né? E eu acho que ali foi os maiores entraves que aconteceram no governo no primeiro ano. No segundo ano veio pandemia, né? Que a gente fala depois sobre isso também. Mas até o ponto de chegar a entender que, peraí, né? Não basta só querer. Um de fato realizava e tinha as estatais cheias, tinha a Petrobras, que tudo aconteceu depois, que estourou tudo depois, a gente viu o tamanho do rombo que era. O outro quer, lá na sua base fundamental, privatizações. Ele quer que tenha um Estado menor, quer que de fato o Estado seja menor e seja necessário. Né? Tanto fala isso muitas vezes. Né? A gente tem Paulo Guedes, que representa muito bem essa bandeira da privatização, essa bandeira do liberal, né?
que por mais que seja um cara que não é político, ele está entendendo como acontece, como faz a roda girar, né? Ele é um cara que ele é economista, tudo mais, não era um cara político, que ao meu ver ele entrou num governo, começou a ser político e agora, há pouco tempo atrás eu assisti um podcast dele, onde eu ouvi ele falando, começando a falar que começou a entender como é que o sistema funciona, como é que é a questão de negociação com partidos, negociação com políticos e tudo mais, para que as coisas comecem a acontecer. Então, por mais que não consiga, tem no seu cerne, né, a questão da privatização, a questão do Estado menor. Bolsonaro conseguiu fazer algumas coisas? De fato, talvez as melhores coisas que poderiam ser feitas, que é a privatização de estatal, não foi feito. Né? Que isso foi um gap do governo, mas, querendo ou não, ele reduziu a máquina pública. São 20 e poucos mil funcionários federais a menos, né, que eram os cargos que tinha, ele reduziu isso. Tem ideia de menor estado e tudo mais, vem trabalhando, ou no mínimo o que ele pensa é para este viés. Já Lula não. Lula carrega consigo a questão sindical, a questão do Estado que tem que intervir, traz consigo uma bagagem mais estadista da coisa. Que, se a gente for analisar a questão mundo, não deu tão certo assim. Não é uma coisa que o mundo afora aprove ou que a gente tenha bons exemplos a serem seguidos aí fora quanto a essa questão. E aí, Juliano, o que tu acha dessa questão? Vamos fazer um paralelo, assim, né? Quando saiu essa questão da liberação do Lula, né? Todos os processos que o Fachin, numa canetada, no meu entender, arbitrário, fez, né? Trouxe à tona essa questão, se o Lula é igual ao Bolsonaro, mas muitos dos que fazem isso já estão com seu pensamento em 2022. Com certeza. Já estão à frente, já vendo uma abertura para lançarem seus nomes ou, né, se colocarem na vitrine. Mas toda essa oposição assim é bem oportunista, no meu modo de pensar, porque muitos dos que estão fazendo isso, como tu falou, para se eleger hoje ou para se levantarem, usaram o nome Bolsonaro lá em 2018 como um modo de buscar, almejar os seus cargos políticos ou lugar na sociedade, né? Alguns movimentos, né, que estavam do lado de Bolsonaro simplesmente agora pularam para outro lado. Quanto à questão de ideias, né, na eleição de 2018 eram bem diferentes, né, tanto Lula quanto Bolsonaro. Se a gente for puxar lá no manifesto lá que o Congresso do Partido dos Trabalhadores fez, eles tinham em sua base controle da mídia, né, fazer toda uma questão do marco regulatório das comunicações, ou seja, então eles também têm esse lado, o Lula tem esse no seu cerne, né, como tu falou, nas suas ideologias, a simpatia com regimes totalitários, né, tantos que é lá nesses lugares que, né, que o PT, a esquerda em si, homenageia, idolatra. Muitos podcasts como esse provavelmente não poderiam estar acontecendo, né? É perseguições, sim, em cima de quem se opõe ao governo. Ou seja, então, se Lula voltar ao poder, provavelmente essa questão assim é bem ideológica deles, né? Totalmente contrário ao Bolsonaro, né? Fazendo uma diferença entre os dois. Não quer, ele quer a liberdade do povo, que o povo tenha seu direito de tanto se defender, né? Ser a sua livre iniciativa. Mas tem algumas similaridades na questão governamental, né? Porque muita morosidade do governo às vezes levanta uma desconfiança quanto às reais intenções do governo. Se ele realmente quer uma privatização, se ele realmente quer as reformas que são tão importantes, né? Isso são questões que deixam dúvidas perante ao governo. Sim, mas é sobre essa questão. Primeiro, Lula não foi absolvido, né? Não foi absolvido, claro que não. Ele é culpado, né? Todo mundo, há provas, há tudo. O Lula é culpado. Lula é bandido. Eu posso falar isso porque ele foi julgado e foi considerado bandido. O que se julga hoje é a questão do processo, a questão processual. Né? O modus operandi do processo. Não quer dizer que Lula não seja bandido. Primeiro, bandido.
Então, mas ainda, nessa questão que tu falou da governabilidade, eu vejo que passa muito pela questão da estrutura governamental como ela é hoje. Querendo ou não, um presidente, um governador, seja os ministros que forem, eles estão engessados como a máquina tem que andar. Né? Por mais que haja o querer, né, a gente tem que ver que existem leis que regem como tem que ser, como o querer tem que vai acontecer. Então, não passa simplesmente por uma vontade. Né? Ainda que existam as medidas provisórias e tudo mais, mas há que se ter em mente que os governos, por mais que tenham pessoas diferentes ali, que pensem diferente governando, eles vão ter que seguir ritos iguais. Os ritos são os mesmos. E aí eu entro na questão do centrão. No início, o governo se falava bastante que o Bolsonaro mesmo na campanha falou isso, né? Não vou negociar com o centrão, que é a forma de fazer e tal. No primeiro ano de governo ele sentiu que não é bem assim, né? A conversa não é por aí. O centrão tá ali, vamos dizer centrão, mas todos os partidos que são de centro, direita, esquerda, que seja, eles fazem parte do Congresso, e o Congresso é quem, assim como uma Câmara de Vereadores no município, é o Congresso que aprova ou não reformas, enfim, mudanças da Constituição, que seja. Então, tem que passar, tudo passa por ali. E eu acho que o Bolsonaro demorou um pouco para fazer essa flexibilização, né? De conseguir começar a entender que tem que dialogar com o Centrão. Mas a mídia bate muito nessa questão, que o Bolsonaro vai fechar com o Centrão. Mas espera um pouco. Quem é que governa sem ter o Congresso? Quem é que aprova a reforma sem ter o Congresso? Na nossa teoria, né, os poderes devem ser harmônicos e independentes. Né? Mas a gente sabe que o Brasil é bem complicado a gente levar isso ao pé da letra, pelos motivos que sempre foram, como, né, outros partidos, né, o antagonista, o Bolsonaro, fazia antigamente, que era comprar a base. Diferente que o Bolsonaro vem fazendo. Ele não loteou ministério nenhum para partido nenhum. Botou alguns nomes, sim, né, para fazer o seu agrado ao Centrão, que no meu entender funciona como uma bolha, que ela está ali independente de ideologias. Ela não está nem para a direita, nem para a esquerda, né? Por isso que leva o nome de Centrão, mas eles estão preocupados sim com as suas demandas e os seus currais eleitorais, como a gente vem chamando. Eles querem a emenda para levar para suas bases, para a sua região. Ele não está se importando se tem uma ideologia A ou B. Ele quer o seu ganho político, independente do seu voto, né? Digamos, eles têm a sua índole comprada, né? Porque se é sei lá, um projeto que na verdade seja ruim pro brasileiro em si, em geral, mas se ele recebe a sua emenda, seu agrado, ele vota a favor, entendeu? Ele não tem, né? Não tem em si uma ética bem desenvolvida ali nessa questão. É a prática que a gente vê, e é muito comum, né? E claro, a gente tem que entender que o Congresso, assim como a Câmara de Vereadores, ela é necessária para que o Executivo, para que o prefeito, o governador, seja na Câmara Estadual dos Deputados, seja no Congresso, ela é fundamental para que haja governabilidade, haja de fato com que entendimento. E haja com que de fato tenha como prefeito, como governador ou como presidente fazer as coisas. O grande porém disso tudo é o preço, né? O preço que se paga. Exatamente. Né? Governos atrás, e aí entra o Lula também. Governos aí, de exemplos, Lula, Dilma, se loteava, se vendia, se entregava um ministério fechado para determinado partido, para ter esse partido na base. Fazer o que ele quiser. Indiscriminadamente. Independente do que fosse fazer, estava lá o ministro, enfim, com a pasta na mão e fazia o que queria, né? Independente, claro, seguia as orientações do presidente, porque é óbvio, né? Até me chamou um pouco a atenção, porque hoje a Globo tá muito em cima, né? Quem é o ministro tal do governador, do Bolsonaro? Coisa que nunca fizeram antes, né? Nunca houve tanto, né? Quem é o ministro tal? E como se o ministro fosse um ente desligado do plano do governo. Que não, peraí, o ministro ele é um braço do presidente, ele está lá para representar a pasta, mas ele é orientado pelo governo. Hoje se procura até quem é o secretário do secretário, né? Tipo, mas eu acho... são coisas que a gente nunca viu na política. Mas eu uma cobrança. Ponto... É bom, É bom, né? Só que as pessoas não faziam isso antes, né? E não estou falando de jovens, pessoas novas que estão vindo na política. Pessoas já de idade formada, pessoas com conhecimento para discernir o certo do errado,
que antes se mantinham calados, de repente, por uma simpatia ao governo, não sei, mas por... que é causa estranheza pra gente que tá chegando agora na política, né? Já tá querendo ou não, nós estamos há pouco tempo na política, né? Mas são essas anomalias de ideias das pessoas que a gente vê que é estranho, sabe? Por que ele se cobra tanto de um presidente agora, sendo que se antes nunca ninguém se interessou por saber quem era o ministro, sei lá, da qualquer coisa. Isso passa muito pela questão que o Bolsonaro também deixou de passar muita verba para essas emissoras. Sim, com certeza. Então, quer dizer, se politizou não. A questão da opinião ficou politizada. Peraí, me pagava milhões para que eu dissesse aquilo que ele queria ouvir. Agora, peraí, ninguém me paga nada, eu vou fazer campanha contra. E é o que acontece. Tu vai ler alguns portais de notícia, e vou dizer mais, nós estamos aqui falando num canal independente próprio nosso, porque a mídia tradicional está nos dando essa oportunidade, está nos dando essa lacuna que eles estão deixando. A mídia tradicional, querendo ela ou não, ela já perdeu espaço para o YouTube, está perdendo muito espaço para mídias independentes. Tá aí Caio Coppola, que em um dia, 2 milhões de assinatura num abaixo-assinado, por um pedido de impeachment de um ministro. O cara é comentarista de uma emissora, que nem canal aberto é. Então, quer dizer, no Brasil, quando tu tinha um canal privado que tinha uma audiência dessa, ou que tinha um comentarista do canal que tinha essa visibilidade toda. Então, está se mudando um pouco o paradigma né? Cuidado a eles, porque eles vão perder muito espaço. Já perderam e estão perdendo muito espaço. Nós estamos aqui discutindo política porque um canal aberto hoje não discute mais política. Tu segue um viés ideológico e tu fala aquilo que eles querem que tu diga, ou senão tu não faz parte, não é do time. O Alexandre Garcia, por exemplo, é um cara que era da Rede Globo, tinha um espaço que eu considerava imparcial. O cara hoje não tá mais na Rede Globo. Tem um canal independente dele com quase 2 milhões de inscritos no canal do YouTube. E foi removido por questões ideológicas, né? Eu não sei o motivo, né? Tá obscuro, vamos dizer assim. Mas eu acredito que com certeza tenha sido isso, né? Porque o cara, hoje, se tu for analisar, ele é um cara, um comentarista, enfim, de canais também, como a CNN, mas é um cara que tem opinião, fala de forma muito clara e aberta e dá sua opinião sem puxar para lado nenhum. O cara expõe a verdade, vamos dizer assim, que é o que teoricamente a notícia em si, a mídia teria que trazer. Mas está perdendo espaço justamente por isso. E eu só tenho a agradecer, porque nós estamos aqui falando hoje justamente porque a mídia tradicional está perdendo espaço. O Alexandre Garcia é um exemplo. A gente tem o Lacombe também, que a mesma coisa aconteceu. Sim. Tem o VAC também. O VAC. Também saiu e ele independente no canal dele pela internet e atinge muito mais pessoas, né? E o público que ele, né, mais diversificado, não tão ideológico, e seguiu esse caminho aí que, no meu ver, para ele foi um sucesso, né? Para eles, né? Sim, com certeza. Na verdade, sim, a mídia tradicional, até eu fiz uma enquete no meu Instagram, na segunda-feira, eu fiz uma enquete. Depois eu vou te fazer as minhas perguntas aí. Quem é que tu preferiria como ministro da Economia? Guedes ou Palocci, né? Aí depois eu fiz a pergunta, Bolsonaro e Lula são a mesma coisa? E a terceira questão é se você ainda acredita na mídia tradicional. Cara, 80% não acredita. São pessoas comuns, não são pessoas do meio político. São pessoas do Instagram ali que passam por um story, vai lá e vota ou não. 80% diz que não acredita mais na mídia tradicional. Sim. Será que uma Rede Globo da vida não está percebendo que está perdendo esse espaço? O que está acontecendo? Será que vale a pena brigar tanto ideologicamente para lá na frente ganhar uma migalha do governo? Isso são coisas que... vamos puxar lá para nossa pauta, para o Lula e Bolsonaro. Lula é vamos falar da esquerda, né? Eles fomentam muito os movimentos lacradores, né? As ditas minorias. As minorias, exatamente. E agora a gente consegue ver que quem lacra não lucra, né? Eles podem até lacrar, falar, né, bonito para o seu nicho político, ideológico, mas quando isso se externa para o público em geral, a gente vê que eles têm mais a perder do que a ganhar, né? Aí a gente pode traçar mais uma diferença entre os dois, entre Lula e Bolsonaro, que o Bolsonaro ele é mais pelo individual, né? A pessoa, a livre iniciativa, né? O direito à propriedade privada, que são ideias mais conservadoras, né? Muitos podem dizer que não é, o Bolsonaro é de esquerda,
por alguns votos dele do passado, pode, mas não hoje, na realidade, hoje a gente pode dizer que é errôneo, porque as pessoas evoluem, né? Sim. E a gente mudam as ideias com o passar do tempo. A gente pode dizer também que desde de 88, eu acho que é a primeira vez que o Brasil elege, de fato, alguém que não faz parte daquele establishment lá do Teatro das Tesouras, que onde tinha PSDB, PT brigando, tinha um partido, a Arena, sei lá, MDB, brigando, uma de um lado e outra do outro. Então, a gente vê um cara que surge, de fato, do povo, de movimentos de rua, que fez votação, querendo ou não, expressiva, gastando 50, 100 vezes menos que muitos candidatos ali. Uhum. Um cara que gastou 1 milhão numa campanha onde outros que não fizeram 5%, 6% de votação, gastaram 50 milhões. Gastaram muito mais. Então, quer dizer, de fato, foi a primeira vez que o povo foi pra rua para fazer campanha para eleger alguém. Sim. E isso tem que ser reconhecido. Mas o Lula era o cara do povo, era o pobre que viveu a realidade. Mas sempre teve por trás banqueiros, sempre teve por trás empresas que bancavam ou empresas que tinham lá na frente interesses. Que lá, hoje a gente sabe onde é que morreu os interesses, né? Onde é que se findaram. Né, onde acabou em tanto escândalos ali, que começou lá com o Petrolão e tudo mais, se decorreu. Isso é pauta para, de repente, um outro podcast. Mas agora, Juliano. O Juliano eleito presidente, chamaria Palocci ou chamaria Guedes para ser ministro da Economia? Dar 9 pro Guedes e era ele que é o... Né, dá a camisa 10 para ele lá e é o Guedes que vai tocar para frente. Porque... Vamos fazer uma retrospectiva, qual que era a nossa as ideias que o mercado vinha questionando, né, nos noticiários e que o Brasil estava no momento de 2019, no fim de 2018, né, vamos dizer, 2019, isso. As estatísticas que o Brasil estava, nas projeções, economias. A gente vinha com uma inflação negativa, né? Tava bem controlada, até baixando. Desemprego baixando muito consideravelmente, né? As oportunidades estavam aparecendo muitas, né? Muita empresa abrindo, expandindo negócios. Foi aí então que logo no começo de 2020 chegou a pandemia e agora nada presta mais? Há quem diga que final de 2019 o Brasil viveu um momento de mercado econômico ímpar na história do Brasil. No final de 2019, o mercado, com a taxa de juros lá embaixo, o mercado financeiro de investimento, vamos dizer assim, ele cresceu expressivamente, passou de 800 mil investidores para 2 milhões de investidores. Então, aquele capital que estava antes estagnado foi para a economia, foi para a empresa investir. Isso acelera a economia, acelera o Dória, né, que fala. Isso injeta na economia um valor que antes ficava estagnado numa poupança, a pessoa esperava o final da vida, claro. Os rentistas lá esperavam, porque antes a taxa de juros 5%, 6% ao ano. Hoje a gente vê que está com uma taxa... Hoje está 4%, a perspectiva de inflação é 4 ponto alguma coisa. Mas a taxa básica, se não me engano, aumentou ontem para 2,75, né? Então, mas não sei como é que é a taxa, não sei mesmo como é que está a taxa da poupança, mas nós encerramos 2019 com a taxa a 2%, se não me engano, a Selic é 2,25%. Então, não valia mais a pena tu deixar o teu dinheiro porque estava empatando, porque a inflação estava 2% também, 2,25%. Então, tu guardava o teu dinheiro na poupança, quando tu via, tu remava com o dinheiro, né? Não ganhava mais dinheiro. Sim. E as pessoas acordaram para isso. Não, peraí, vou pegar aqui, vou entrar no mercado financeiro, vou investir em fundo imobiliário, que deu um boom de fundo imobiliário, que é uma renda mais... tranquila, não é tão de alto risco, né? Ela é uma renda com uma estabilidade boa. Então, querendo ou não, a questão econômica ela estava diferenciada. Se tinha esperança, pelo menos, né? No governo, veio 2020, pandemia. Todos os indicativos, né, que tinham que 2020, se não fosse a pandemia, ia ser o melhor ano para todos os segmentos da indústria, comércio, né? E nisso veio a pandemia e, claro... Acho que esse era um sentimento natural de 2020. Sim, né? Todos os segmentos, né? Eu que estava no setor automotivo, tinha uma perspectiva de venda muito alta, né? Temos amigos que trabalham no segmento da construção civil,
que projetando só subir, né? Cada vez mais o mercado melhorando e projetando números bons para o Brasil, né? Só crescimento. Até porque 2016, 17 e final, aliás, 16, 17 e início de 18, o Brasil vivia uma questão que era uma crise política. Com certeza. No momento de instabilidade, né? Mas voltando para o assunto, então quer dizer, o governo tem esse viés, o governo Bolsonaro tem esse viés, lá no seu cerne, na base de como pensar as políticas públicas, pensar menos Estado, pensar mais o privado, primeiras pessoas, como o Bolsonaro falava muito, né? Primeiras pessoas, enquanto a gente vê que nos governos de esquerda, os exemplos que a gente tem, os poucos que ainda se perduram como democracia, não se tem mais como ter não se tem essa questão da liberdade, né? É mais Estado, mais, enfim. Então, para mim, a diferença grande e fundamental entre seja Bolsonaro ou algum representante da direita, seja Lula ou algum outro representante da esquerda, é o que representam, não é sim a pessoa em si, mas é o que de fato aquela figura representa e o que aquela outra figura representa. Por exemplo, a esquerda, ela é defensora das pessoas, ela é defensora do pobre, defensora da minoria, defensora não sei o quê. Mas olha o exemplo da PEC do auxílio emergencial agora. Toda a esquerda, com PDT, alguns deputados do PTB, PSOL, PT, todos votaram contra a PEC do auxílio emergencial e vão gargantear depois nas suas redes sociais falando que o governo não está inibindo as pessoas ou não está entregando auxílio às pessoas quando elas mais precisam. Mas eles lá, com a sua cara de pau, no Congresso votam contra. Sim. Então quer dizer que até onde vai essa questão? Vamos fazer política, mas até onde que vai isso? Né? Espera aí, o governo, por mais que seja Bolsonaro, seja quem for, está propondo uma PEC de auxílio emergencial. Aí tu vê deputado que para justificar o seu voto negativo, um deputado do PDT, para justificar o seu voto negativo, ele vai lá e faz uma comparação com o dólar. Porque o dólar, nos Estados Unidos estão dando $1.000 de auxílio, $1.000 de auxílio. No Brasil estão dando $30 de auxílio. Mas peraí, que comparação é essa besta? Porque ninguém vai gastar em dólar aqui. Sim. Né? Quer fazer a conversão e tudo mais, mas peraí, o Brasil, a economia gira em real, não gira em dólar. Sim. Então vamos avaliar sobre o valor que está se dando. O governo, Guedes mesmo falou, né? Foi empenhado ali 400 bilhões em questão de auxílio emergencial para pessoas que antes eram consideradas inexistentes, não eram mapeadas, né? São aqueles informais que não tinham carteira assinada ou que tinham sua barraquinha de cachorro-quente. Ficam num ponto cego, né? Ficam num ponto cego das estatísticas. Exatamente, era um ponto cego que antes não era percebido. A Bolsa Família, enfim, a mulher recebia tudo mais, mas aquele trabalhador não era visto como um trabalhador. E eu acredito, claro, que houve algumas assertivas nesse meio tempo, no início do governo Bolsonaro, que ele também entrou com um viés de digitalização dos serviços. Né? Hoje a gente não tem um colapso nos serviços públicos essenciais de assistencialismo, os serviços sociais, porque lá atrás se pensou em tecnologia e se informatizou a coisa. A carteira de trabalho virou digital, a carteira CNH virou digital, a carteira de habilitação, entre outros tantos documentos, título, tudo se informatizou, se criou um cadastro único onde as pessoas, tudo se segue naquele cadastro. Salvo engano, foi criado no governo Bolsonaro, no início do governo Bolsonaro. Sim. Então, quer dizer, essas informações, inclusive numa reunião que eu estive com a secretária Regina Fortunati e tive a oportunidade de comentar com ela que as agências Cine, elas só não colapsaram, não tiveram tantos problemas porque o encaminhamento de seguro-desemprego todo já estava digitalizado, já estava informatizado. A questão da carteira de trabalho, a intermediação de mão de obra... Teríamos fila no Cine também para encaminhar seguro-desemprego. Não só fila, não teria como atender tantas pessoas que foram demitidas. Se for analisar números de demissões, o número era incapaz de se fazer com atendimento à estrutura. E eu fui uma vítima, né? Eu fui uma vítima. Encaminhei só pelo aplicativo. Exatamente. Então, se facilitou. E eu acho que, assim, quando tu quer diminuir, quando tu pensa em aumentar a Estado, ou no mínimo, tu não pensa em diminuir, tu não vai informatizar para perder um servidor.
Tu quer ter alguém ali, tu quer ter mais Estado, tu quer ter Sim. aquele Estado de quanto mais servidor, mais De se mantém compadre, a né? máquina. De compadre, né? Vai ter o lugar pra tu botar alguém que tu vai... Exatamente. Então, a nossa conversa, desde o início, a gente vem tentando achar diferenças ali. Eu acho que pra mim tá muito clara a diferença. E eu até chamo a atenção pras pessoas. Porque quando te dizem, ou quando te disserem que Bolsonaro e Lula são a mesma coisa, tu tem que dar o contraponto de tentar buscar no cerne de cada um. O que cada um representa. Um representa direita, menos Estado, privatizações, por mais que não consiga, mas representa, né? Representa ter um ministro como o Paulo Guedes, representa, enfim, menos Estado. O outro representa a esquerda, que não existe um país no mundo com democracia ainda hoje que possa ser usado como exemplo positivo, né, da esquerda. Não deu certo em lugar nenhum. A esquerda não deu certo em lugar nenhum, que é o jargão, E mas nunca dará. E nunca vai dar, é fato, porque o sistema não é como a pirâmide, né? Não se sustenta por muito tempo. Como diz, né, o Diego Casagrande, já nasce podre, né? É a essência. Por isso que eu chamo a atenção. Tem que focar sempre na essência de cada candidato. E a gente tem essa oportunidade, e hoje mesmo, eu conversando com um amigo meu, e ele falando, política é tudo igual, me arrependi, política, porque de me envolver com a política, porque todo mundo só quer carguinho, só quer cabide de emprego e tudo mais. Eu falei, cara, a cada eleição a gente tem a oportunidade de poder dizer não para esse tipo de política. Sim. Há partidos que se colocam com um viés totalmente diferente disso. Né? E aí eu perguntei, mas qual era o teu partido? Meu partido era tal. Cara, então o problema não está na tua forma de pensar. Tu pensa certo, o teu problema estava no partido que tu estava. Porque tu estava num partido onde lá para eles o ideal é mais Estado. Sim. Para manter o status quo, aquela questão de ter o partido forte, a máquina, enfim... daquela maneira como loteada. Está, né? Eles não querem a mudança, não querem que pessoas com ideias, vamos puxar o lado político, liberais, né, que queiram menos desburocratização, né, que não mais, né, desburocratizar mais, que queiram um menos Estado, menos intervenção. Estado, a gente fala em Estado, mas é a prefeitura, o governo se metendo na vida das pessoas. Na gestão né? pública a gente sempre aprende, né? Existe o Estado com letra minúscula e o Estado com letra maiúscula. O Estado com letra maiúscula é quando a gente se representa o ente o governante ali, o governante, né? Na verdade, o ente federativo é o Estado menor, com letra minúscula. Que é o Estado, que é o Goiás, enfim, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ali, enfim. E agora, quando a gente usa a letra maiúscula, a gente está referindo ao ente ali, a entidade que está governando de fato, seja o prefeito, seja o governador ou seja o presidente, né? Sim. Enfim. Isso pode ser uma outra pauta também, né? O que é postura de governo e de Estado, né? Exato, isso é uma coisa que a gente pode trazer bastante. As políticas públicas passam muito por isso, né? O que é uma política pública e o que de fato é uma medida de governo. Né? Porque, por exemplo, Bolsa Família, ele se tinha lá atrás a ideia que ia acabar quando o Lula saísse, né? Porque ele não era uma política de Estado. Ele era um programa do governo. Se tornou uma política de Estado. Se tornou, exato. Então, quer dizer, quando se cria as políticas de Estado, independente do governante que estiver lá, vai continuar. Enfim. Mas então, para mim, a diferença entre eles mora aí. Mas a pergunta que eu quero te fazer, qual a diferença para ti entre, ou se eles são iguais, Bolsonaro e Lula? São a mesma coisa? São diferentes? Qual para ti a grande diferença entre eles? A minha opinião, sinceramente, é que eles são diferentes, com certeza. Não tem essa questão de dizer que são iguais. Né? Até se disserem isso, vão estar mentindo, na minha opinião. Né? Muito pelo que a gente comentou aqui durante toda a nossa conversa. As políticas de Estado, de governo, no caso, né? As políticas que eles vêm projetando. De repente o Bolsonaro não conseguiu buscar mais atender, digamos assim, o público liberal por N fatores, né? Tanto o Congresso, o Senado, ou até mesmo o próprio... Como é que é o ente burocrático ali, né? Dos ministérios que a gente sabe que está bem enraizado ali uma ideologia ali dentro e travando muitas coisas que o Bolsonaro quis fazer, tá? Mas puxando para a questão das suas matrizes de governo, né? Bolsonaro realmente se elegeu sendo um discurso mais liberal, né? Tanto que agora, ontem, foi aprovado a lei do gás, né? O novo marco regulatório do gás.
Já foi liberado também o marco do saneamento básico, né? Sim. Que pra gente, eu não lembro agora quais são as porcentagens, mas tem muita gente ainda hoje que não tem uma água tratada e um esgoto tratado. É verdade, né? são coisas, São coisas básicas que, para a saúde se a gente pública. for pensar em 2021, isso é inadmissível, tanta tecnologia que a gente tem disponível. É verdade. Sabe? Daí é que entra a parte menos Estado, daria mais possibilidades da iniciativa privada levar essas pautas realmente para o povo que merece essa atenção. Né? E geralmente é o povo mais de baixa renda que sofre com isso. E, na verdade, por parte da esquerda, se há o entendimento que o Estado teria que intervir de fato direto a isso, né? Quando, na verdade, quem tem a expertise e o know-how para fazer é a empresa privada, Sim. que já faz e faz bem. Por que o Estado tem que criar uma empresa pública de saneamento, por exemplo, que é a ideia que sempre se tem na esquerda, né? Tu cria um ente do Estado que vai lá e vai fazer isso de fato, vai realizar, né? Vai executar, como chama o executivo. Mas, na verdade, ele vai ter que aprender, vai ter que criar uma estrutura tanto de servidores, uma projeção de aposentadoria, um plano de carreira, enfim, que seja. Então, isso onera, não só para agora, não só para a execução, mas para depois também. Então, existem empresas que poderiam terceirizar os serviços, tantos outros, né? Como a CRT, né? Na campanha lá de 2002, Lula dizia que... Telebrás. A Telebrás, exato. A privatização da Telebrás ia acabar e não ia ter telefone para pobre, né? Na verdade, não se tinha. Pobre já não tinha telefone, né? Ninguém tinha, na verdade. Mas a esquerda é campeã disso, é o não problema, né? Eles criam um problema que a gente não existe. Não existe. Né? Porque, na verdade, não é que não vai ter telefone, já não se tinha, o pobre já não tinha, era caríssimo. Tu comprava as cotações da empresa para poder ter uma linha telefônica. Comprava a linha telefônica, né? E a partir do momento que foi privatizada essa parte das comunicações, né, tivemos um boom. Ainda assim, o mercado é restrito a 4, 5 companhias. Sim. Sabe? Não é um mercado totalmente aberto. Não né? é aberto e não é, né? É a mesma coisa a Petrobras. Mas a nossa Constituição, ela é a favor da livre iniciativa de pessoas... Tu é dono de gasolina? Tu tem petróleo? Nada, não, tá louco, não tem nada. Não, mas a ideia é que se vende, que a esquerda vende muito, que a Petrobras tem que ser do Estado, que é importante e tudo mais, porque é nosso, porque é nosso. É mais um discurso da esquerda dizer que se privatizar a Petrobras vai ficar caro o combustível, né? A China como se estivesse barato. Como se estivesse barato, exatamente. Sim. Mas e aí vamos lotear, vamos vender para a China, né? Também o Bolsonaro tem uma paranoia com isso, né? De querer privatizar e vender e aí vêm exploradores da China aí explorar o nosso uma coisa solo, que a gente tem que tomar cuidado, que eu acho que nossos deputados, senadores, até o presidente que tiverem lá no poder, ter esse cuidado realmente, porque assim, a gente está vendo que tem muitas empresas que estão sendo compradas pela China. Né? E tu confiar em empresas, entre aspas, que são fachada da ditadura comunista chinesa, para se infiltrar em países, né? Ou seja, vai chegar um momento que vai faltar comida pro brasileiro e a gente está tendo esse problema agora. O produtor hoje, a gente também não pode questionar o produtor, né? Ele quer ter o lucro dele, ele quer vender o produto dele. É uma empresa, tem que ter lucro. Hoje muitas empresas preferem exportar para a China a sua produção do que manter dentro do país. E é isso que está dando um problema também na questão do encarecimento. A soja está indo quase toda para fora, a carne animal, gado, porco, tudo para fora também. Tá, esse é o custo Brasil, né? Mas há de se convir que este não é um problema de agora. Não é uma coisa que acontece só agora. Sim, claro que não. E aí, mas quando convém, a quem quer que convenha, é usado isso de ponto negativo de um governo, de agora, por exemplo. Eu estava vendo hoje de tarde mesmo, começou a circular nos WhatsApp, aí, na rede social, algumas imagens de hospitais lotados, né? E aí, se tu não lê ou tu não vê data, nada, tu vai entender, não, os hospitais estão lotados, são matérias de 2012, Sim. 2010. Quer dizer, eu desde que lembro me conheço por gente, os hospitais sempre estiveram lotados, nunca havia leite sobrando, e quando tu queria marcar um exame era... anos. É aquela velha história, pessoas morriam nas filas esperando exames ou atendimentos específicos. Então, quer dizer, é culpa de um governo?
é agora, por causa da pandemia, que está acontecendo isso? Né? Eu acho que a questão do colapso da saúde já existe há muito tempo. A saúde já colapsou há muito tempo. Isso é culpa também de um Estado que quer abraçar tudo ao mesmo tempo, né? Como a gente vem ideias mais liberais, e, né? A gente tem esse entendimento que o Estado deve se focar, se ater mesmo às necessidades básicas, né? Que é a saúde, a educação e a segurança, né? Por que o Estado tem que te mandar as tuas correspondências, né? Por que ela, né, ela tem que pegar e... Ela tem que refinar, explorar petróleo, ela tem que fazer tudo isso. Mas, de fato, concordo contigo, mas como eu falei da mídia, que está perdendo espaço pela ineficiência ou pela politização do conteúdo, os Correios também perderam espaço pela ineficiência do serviço. Sim. A empresa privada ela não chegou e falou assim, quero competir num edital com o Correio. Ela falou, não, peraí, eu vou fazer a minha entrega do meu jeito. E hoje funciona. Porque ela não tem, né? Os Correios não têm um concorrente direto, né? Porque a questão postal... Sim. Ela é estatal, né? A gente tem entrega de mercadorias, Mercado Livre, né? Temos o que também pode ser feito pelos Correios, né? Mas a questão postal mesmo é somente os Correios que fazem, né? E é uma diferença grande entre serviços, né? Nossa. Mercado Livre tu compra hoje, amanhã tem gente te entregando. Amanhã ou de manhã depois estão te entregando, né? É já muito rápido. A questão estatal dos Correios, como a gente usa de exemplo, né? Mas voltando ali à questão do Lula e do Bolsonaro também, a gente tem a questão bem estrutural das formas de governar, né? Quem tem um viés que pense em democracia, em Estado de Direito, em liberdade de expressão, jamais votaria no Lula. Né? Tudo que a gente já comentou aqui. Essa sanha de querer controlar tudo que tu faz, tanto a educação que dá pro teu filho em casa, ou do que tu vai dizer nas redes sociais ou não, o que tu pode ou não dizer, né? Isso são coisas que do Lula que isso já estava lá em 2018 no estatuto deles, que eles querem implementar isso. Essa vai ser a jogada deles, entendeu? Essa vai ser a batida do governo deles. E já do Bolsonaro é totalmente ao contrário. Ele não tá nem aí pra mídia. Faz teu trabalho, eu faço o meu, né? Tu quer me criticar, me critica, mas mas fala a verdade. Sim. Não fala mentiras. A questão do desarmamento. O Lula acabou de dizer agora, uma semana atrás, que se caso eleito, vai tirar a arma de todo mundo. De novo, mais uma vez, vai tentar tirar, né? Sim. Já houve o plebiscito em 2005. Que mentiram pra nós, diz o Vene Barbosa, né? Então, e na verdade, quando a população foi votar, votou pela arma e eles tiraram a arma. Isso. Não ouviram o povo. Esse é o Lula. Ou seja, então, todas essas medidas que soam autoritárias, pela esquerda não são ditas. Sim. Né? O autoritário é o Bolsonaro. O Bolsonaro que é o genocida, que é o autoritário, que é o ditatorial. Exato. Sabe? E se a gente for fazer uma retórica de mandatos ali, né, quem mais privou, né, as pessoas de certa forma, de alguma coisa ou outra, foi o PT. Foi o cara que dizia que era o que não era ditador, né? Hoje, um exemplo fácil, o STF. O STF vem provocando o governo de uma forma que parece que quer que o Bolsonaro tome uma medida, faça algo de ditador mesmo. Mas Bolsonaro já foi várias vezes para a mídia e falou, né, se eu quisesse, se eu fosse ditador como eles pregam que eu sou, eu tomaria ação. Estou esperando o discernimento deles de fazer a coisa certa. Faz a coisa certa. Tá aqui, né? Pega e faz. Né? E convenhamos, não é à toa que tem um pedido de impeachment de um ministro do STF, que é o acusado, o julgador, né, da causa. Então, quer dizer... Ele acusa, ele investiga e ele condena. Exatamente. Entendeu? Só isso é só em países ditatoriais que isso acontece, né? Puxando para um lado mais político, assim, a gente tem que parar e pensar um pouco antes de falar muita coisa, né? A gente ouve muito né, que a gente comentou no começo da nossa conversa, que muito movimento que estava do lado do Bolsonaro em 2018 foi para o outro lado por discordar de alguns pontos do governo. Mas a gente tem que lembrar que esses movimentos
Com o Bolsonaro eles têm voz. Eles conseguem dialogar com o governo, colocar em pauta as suas ideias, né? E com o Lula? Eles conseguiriam colocar essas ideias, debater, colocar no Congresso uma pauta de privatização de alguma coisa ou não? Sim. Por mais que, de repente, essa privatização que eles queiram não seja da mesma forma que o governo vai fazer. Não, eu acho que os liberais, aí pega esses partidos como o Novo, por exemplo, eu acho que eles têm uma ligação forte com as ideias do Guedes. Sim, querendo ou não, eles estão alinhados com as ideias do Paulo Guedes. Talvez falte um pouco de jeito político do governo se acertar, mas é uma linha tênue, né? Porque ao tempo que para te aprovar alguma medida, tu vai ter que fazer não é fechar com o Centrão, mas vai ter que conversar com o Centrão, ao tempo que isso é positivo para que se aprove determinada coisa, é negativo no que pese a política. A gente tem que ressaltar que, no meu entender, os parlamentares do Novo entenderam isso, né? Sim. Porque até então, a forma como os parlamentares do Novo vêm agindo lá em Brasília é mais consciente, né? Eles têm ciência disso, que de repente uma privatização de uma Petrobras ou dos Correios vai ficar aquém do que é o ideal. Né? Mas ainda assim eles conseguem, né, colocar em debate. Não vão né? aprovar do jeito que teria que ser. Isso. Assim como aconteceu com a reforma da Previdência. Exatamente. Né? E assim como deve acontecer com a reforma política, com a reforma administrativa, Exatamente. que não vai passar como gostaríamos, mas vai ser colocado em pauta. Né? E a gente pode pensar numa ideia assim. Entre Lula e Bolsonaro, os dois são os ideais para a gente ter um Brasil forte? De repente, nenhum nem outro. Mas existe um nome entre esses dois lados da moeda que conseguiria fazer alguma coisa, que teria força para chegar, de repente, no segundo turno e vencer o A ou B? Né? A gente não tem. Ou seja, então, a gente está trabalhando agora num aspecto que vai chegar lá em 2022 vai ter essas duas pessoas. E eu já vi muito liberal dizendo que se for Bolsonaro vai votar nulo, vai votar... não vai votar, vai votar em branco, sabe? Vai fazer isso vai endossar a esquerda de vencer a eleição, né? Essa é a ideia. Se tu não for votar, tu vai estar dando a liberdade da esquerda chegar de novo e votar toda aquela quadrilha mesmo, é o nome, foram julgados. Aparelhagem do sistema estatal. E tanto que o Bolsonaro, por mais que de repente, na opinião de muita gente, está aquém do que é o ideal, mas está caminhando, né? Está caminhando, está devagar, dando as caneladas, né? A gente fala, né? Dando uma canelada ou outra, mas está indo para um lado de prosperidade do país, diferente totalmente da esquerda. Exato. Como a gente, Milico, né? O azimuth é outro, né? O norte é outro, né? A ideia, vamos dizer assim, por mais que o caminho seja tenuoso ou que seja difícil de dar passos maiores do que como se deseja, mas ele está no caminho que a gente acredita que tem que ser, né? A gente pode usar um outro nome também que está muito ligado aos liberais, que é o Salim Matar. Ele estava no governo Bolsonaro. Sim. Ele saiu justamente porque, não que o presidente não queria, mas porque todo aquele status quo que tu comentou dentro da aparelhagem estatal, o próprio ente político mesmo, os deputados, os senadores, eles não querem aquelas pautas, eles não querem aquilo lá vá para frente. Sim. Da mesma maneira que a gente tem o presidente da Câmara hoje lá que está com o rabo preso em todas as instâncias, justamente aquele que pode aprovar impeachment de um ministro está com o rabo preso como os ministros. Exatamente. Né? O que também é uma das cobranças, né, de alguma parte política é essa aliança com o Centrão que o Bolsonaro fez, que de certa forma não é a ideal, né? Não é a ideal, mas foi a que ele conseguiu chegar para conseguir botar muita pauta para frente. Mas essa é a crítica que ele recebe. Essa proximidade com o Centrão e com o Lira, que, né, tá até as goelas de devendo para a justiça, né? As indicações do ministro que poderia ser feita mais ideológica e mais pro lado da direita e não foi tanto assim também, né? A PGR, né? Não é PGR. Do Aras. Não sei te dizer. A PGR é do governo, né? O advogado do governo. Isso, o Aras. Entendeu? Ele também não é muito com a pauta
conservadora. Sim. Né? O Bolsonaro, ele conseguiu de alguma forma fazer isso, né? Indicou o ministro da STF que também não era muito ligado à pauta dele, não sei a troco de quê, mas acontece, assim como essa indicação dessa futura ex-ministra, né, que ficou um dia dizendo que ia ser ministra, né? Ela ia assumir, daqui a pouco foi se ver, ela tinha um viés muito ligado, ligada a Dilma, ligada ao PT, né? E aí que mora as críticas muito do pessoal da direita, que critica o governo e assemelha ele à esquerda, mas, né, por mais que ele tenha feito essas indicações, mas ele fez essas indicações para agradar alguém, para de repente, dentro do seu governo, ele conseguir, de certa forma, governar e terminar o seu mandato, porque do jeito que ele vinha, batendo o pé, não dialogando, né? Não abrindo algumas regalias ao Centrão e a outros políticos, ele não ia conseguir aprovar nada iria andar na casa, né? Do jeito que veio nos 2 anos com o Maia no comando da casa, né? Então, essa semelhança, no meu entender, não tem nenhuma, apesar de esteja tomando algumas medidas bem populistas, né? Mas são medidas que em pandemia são essenciais. Ímpares, né? Se não fosse uma pandemia, tudo bem, a gente pode dizer, não, ele está dando dinheiro a esmo e sem comprovação que isso vai resolver a vida de alguém. Mas nesse meio tempo eu acho que essas comparações aí só nos levam a voltar ao passado, né? Nada além disso que não agrega, né? Desune e não leva a lugar nenhum. Pois bem, muito obrigado, Juliano. Obrigado ao Cleison, que está na técnica aqui conosco. Obrigado a você que nos acompanhou, que assistiu esse episódio, né? Agradeço. Esse é o primeiro programa da Politizando. Então, o intuito é mesmo trazer uma pauta, conversar, trazer algum convidado que consiga dialogar e dar um ponto ou contraponto de uma ideia. E hoje o nosso assunto foi Bolsonaro e Lula, qual a diferença ou onde eles convergem, o que de fato ambos têm de proximidade e de vamos dizer assim, de distanciamento entre as ideias ali. Muito obrigado por nos acompanhar. Até o próximo vídeo.